Bem-vindos ao Papo Inteligente, esse é o oferecimento do portal ciência.org e hoje o nosso tema é: será que a pesquisa brasileira é feita por cientistas? Vamos ter os colaboradores aqui e começar a discutir o assunto. Bom, primeiro, para responder isso, você tem que entender o que é ciência, né? Você trabalhar com ciência é você tentar desvendar os mistérios, né, do universo. Eu sou físico, então eu posso falar mais da área de exatas, mas nas minhas pesquisas eu tento investigar a área, né? A gente trabalha principalmente com nêutrons, então para mim fazer ciência eu descobrir novas formas de geração de energia através de reações nucleares. Então eu pesquiso no limite do conhecimento humano como é que você vai gerar energia elétrica. Mas isso é no meu caso. Nos casos de, por exemplo, um biólogo, o que ele vai fazer, Rodolfo? Você que é neurocientista. Aí você está entrando na área de o que é considerado ciência, né? Existe hoje em dia o que se chama de ciências exatas, né, ou tecnológicas, mais ou menos, né, e as ciências naturais. Eu acho que a física está dentro das ciências naturais. Agora, muitas pessoas acreditam que ciências naturais seriam aquelas que estudam somente o meio ambiente. E, na verdade, estudar o meio ambiente vai muito além do que simplesmente estudar o meio ambiente. É mais do que você tentar compreender o meio ambiente. Eu acho que o Pedro Piffer podia falar um pouco. O que é um pesquisador na área ecológica, de meio ambiente? O que você faz? Por que você se considera um investigador, um pesquisador? Que tipo de informações você vai atrás e como isso ajuda a sociedade? Então, Rodolfo, acho que assim, a ciência tem várias facetas, né? Então, é difícil às vezes você falar quais são os limites da ciência. Então, as ciências humanas diferem muito das exatas, que diferem muito da biológica. Na questão de meio ambiente, então, na verdade, você tem até uma parte mais antiga da ciência, que é a ciência mais pura, então, do estudo da zoologia, da botânica, da ecologia, da interação entre os animais e o ambiente, interação entre animais. Até hoje em dia você tem uma vertente mais voltada ao lado humano da coisa, então até com uma ecologia de conservação, uma questão até de impacto humano, de mudanças climáticas, o que não deixa de ser ciência. Então, assim, é um conceito bem vasto, na verdade. Então, trabalhar com meio ambiente, trabalhar com, vamos dizer assim, natureza, você pode trabalhar de várias formas. Então, desde estudando o ambiente em si, como ele funciona, como nosso colega falou assim, como o mundo funciona, até tentando entender o nosso impacto sobre o ambiente. Eu me considero um cientista porque eu trabalhei estudando ecossistemas costeiros, então a interação das espécies nesses ecossistemas e como isso funciona. E essa investigação a investigação do mundo que eu acho que torna as pessoas um cientista, quando você pesquisa algo. E isso é uma coisa interessante, porque existe a área hoje em dia que se chama de ciência da computação, que é a parte de, principalmente, tecnologia relacionada à linguagem computacional, né? Estratégias de como desenvolver ferramentas que serão usadas eventualmente, não só pela sociedade, mas por pesquisadores, para facilitar com que eles façam as descobertas, né? E existe uma grande discussão se ciências da computação são ou não, ou devem ou não ser consideradas ciências. Porque, como vocês hoje já falaram, ciências da computação, ciência de forma geral, ciências naturais, você realmente busca informações sobre o mundo e o universo. E ciências da computação, você estuda uma linguagem que já existe, ou você desenvolve algo. Mas, consequentemente, o que você está desenvolvendo vai ajudar a que as outras ciências consigam obter informações, né? Bernardo, você trabalhou no Google, no Twitter, você pode dizer mais do que ninguém como que a tecnologia pode influenciar
na velocidade da comunicação, como influencia na facilidade de encontrar informações, né, e criar e gerar opiniões, né, e principalmente despertar curiosidade. Pois é, a empresa de tecnologia de internet, né, incluindo aí o Google, como você falou, elas têm no nascedouro dela o ambiente do Vale do Silício lá na Califórnia, que é um ambiente que é considerado um dos mais propícios para a inovação, um dos ambientes mais propícios para a experimentação, um ambiente onde tem muito dinheiro envolvido, muita gente disposta a fazer investimentos de alto risco. E essas empresas, em geral, saem dentro das faculdades, das grandes universidades, e existe uma simbiose muito grande entre o que é estudado dentro da universidade com o que é levado para o mercado, e aquilo volta para a universidade de alguma forma. Então, há um intercâmbio muito grande. E por que lá existe esse cenário propício e em outros lugares não tem, né? O que tem lá, qual é a fórmula mágica que gera tantas empresas surgirem lá no Vale do Silício, mas também na região de Boston, tem várias outras universidades também. Uma das coisas que tem é o incentivo governamental, mas outras coisas que tem também, que é importante salientar, é um grande investimento em pesquisa e desenvolvimento dos países. No ano passado, por exemplo, o Brasil foi considerado o 11º país em volume de gasto, investimento em pesquisa e desenvolvimento, somando mais ou menos quase 20 bilhões de dólares, que dá mais ou menos um pouco menos de 1% do PIB do Brasil. Isso perto do primeiro lugar, que foi os Estados Unidos, que gastou mais de 400 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, equivalente a mais de 2%, quase 3% do PIB dos Estados Unidos. Então, só aí você já vê a grande diferença que tem entre a gente e o primeiro colocado, né? Então, as empresas, hoje, 3M, grandes indústrias, investem pesadamente em laboratórios, tenta trazer pessoas dentro da universidade lá para dentro para desenvolver cada vez mais tecnologia, porque inovação é crucial, é um motivo de sobrevivência para as empresas, né? Senão você não se diferencia e você acaba competindo por preço em vez de competir por diferencial. Então você está falando dos Estados Unidos, Bernardo. Eu acho interessante. O que você quer dizer é que, na verdade, um país que acaba estimulando e investindo em tecnologias primárias, no caso não são primárias, são altas tecnologias, influencia muito que as pessoas queiram virar cientistas, né? E um dado interessante que eu encontrei aqui na Scientific American e na Nature, que mostra a média de salários de cientistas no mundo, tá? Pelo menos nos principais países. Quando você vê, por exemplo, a China, ela está tirando um cientista na China, um senior cientista, que é equivalente ao final de carreira de um pesquisador, ele tira em torno de 15 mil euros por ano. Obviamente, 15 mil euros por ano é pouquíssimo, né, para a gente. Mas a qualidade de vida na China, para você conseguir manter um padrão bom, às vezes esse dinheiro é considerado bastante, né, para a realidade da China. Na China é. Agora, por exemplo, você pega a Suíça, um cientista sênior na Suíça que trabalha numa universidade, ele está ganhando em torno de 82 a 90 mil euros por ano, né? Que seria equivalente a quanto em reais? Quase 300 mil reais, certo? Daria 30 mil, 27 mil reais por mês. Mais ou menos, exatamente. Já nos Estados Unidos está entre 65 e 70 mil, o que vai muito, varia um pouco, né, do seu cargo, e nas empresas, porque os Estados Unidos, o pesquisador, eu não sei como é que é exatamente no Brasil, às vezes vocês podem me dizer melhor, mas o pesquisador nos Estados Unidos, ele não recebe salário da universidade, a não ser que ele dê aula na universidade. Mesmo assim, existem universidades que aceitam você como principal investigador, né, que seria o pesquisador, e eles não te pagam salário, só que eles facilitam você a conseguir o que eles chamam de fomento, grants, aqui nos Estados Unidos.
Então, todo um salário de um pesquisador vem realmente não da universidade, e sim de grants que podem ser privados ou mesmo, né, federais. Tem o National Institute of Health aqui, tem o American Heart Association, aí tem os privados, Rockefeller, a Intel, a Coca-Cola, todos esses acabam investindo em pesquisas e liberam grants muito grandes para pesquisadores. Se você conseguir 3, 4 projetos de pesquisa, você tira um salário decente. Por isso que nos Estados Unidos varia tanto. Nos Estados Unidos está variando de 40 mil euros a 70 mil euros anuais, né? Que quando você compara com a Suíça, é bastante. Agora, a Suíça já o tipo de pesquisa que é desenvolvido lá é de altíssima tecnologia, como, por exemplo, o Hadron Collider para verificar para os estudos atômicos, o maior do mundo, está na Suíça, né? Bem que tem um bem grande aqui nos Estados Unidos também. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês é, com essa problemática de se o governo deve diretamente ou indiretamente legalizar uma profissão como pesquisador e pagar ele é a coisa mais correta a se fazer, ou que nem nos Estados Unidos você simplesmente incentiva o pesquisador a não ganhar salário para dar aula, não ganhar salário para fazer pesquisa, e sim lutar pelo seu dinheiro para que ele consiga desenvolver a sua pesquisa, né? É um esquema bem diferente, que eu acredito que no Brasil, quem paga o salário de um pesquisador é o governo, o que de certa forma acaba desestimulando o próprio interesse dos pesquisadores, certo? Depois de um tempo você não tem que lutar, seu salário é o mesmo durante muito tempo e você acaba não fazendo pesquisa. Você acha que isso acontece no Brasil? Então, Rodolfo, na verdade acho que você pode começar a pensar até em diferentes tipos de pesquisadores no Brasil. Então, se você pegar algumas empresas como a Natura, como empresas farmacêuticas, elas têm departamentos de pesquisa onde pesquisadores que tiveram uma carreira acadêmica atuam como pesquisadores de produtos e novas tecnologias. Tem esse tipo de pesquisador. Eu acho que também daí teria o pesquisador vinculado à universidade, onde acaba tendo uma carreira acadêmica, fazendo ciência, seguindo um mestrado, um doutorado e tentando entrar como um professor, né, um professor pesquisador numa instituição. Eu não sei assim nas outras áreas, mas pelo menos na biologia, como funciona se você for seguir a carreira de pesquisador na universidade, é você entrar, fazer um mestrado, um doutorado, onde você normalmente ganha a bolsa, né, de estudos do governo, de agências do governo que fomentam a pesquisa, e o passo seguinte é tentar entrar numa universidade como pesquisador, professor pesquisador, onde você acaba, às vezes, enfrentando um pouco de dificuldade, um pouco de problemas, até pelo número de vagas com o número de doutores que se formam anualmente no Brasil. Uma vez que no Brasil você tem a pesquisa, ela é feita majoritariamente nas universidades públicas. Então, o número de vagas, às vezes, principalmente nos grandes polos urbanos, então Rio, São Paulo, principalmente no Sudeste, acaba não tendo tanta vaga para absorver tanta pessoa assim. Isso é muito interessante que você falou, por sinal, que a Suzana Herculano, ela falou que a quantidade de doutores e mestres que estão sendo formados no Brasil aumentou cerca de 10 vezes nos últimos 10 anos, né? E, segundo ela, não existe a profissão, ela falou assim, não posso dizer que sou neurocientista, minha profissão, porque a minha profissão de cientista no Brasil não existe. Para que eu seja neurocientista, eu sou obrigado a dar aula. Basicamente, sobra pouco tempo, né, para ela fazer a ciência. Então, ela não se considera cientista. Mas você falou que o número de estudantes aumenta muito, né? E estudar é uma coisa necessária para que você vire cientista, né? Por exemplo, o Luiz Felipe falou que qual que é o nível mínimo que você precisa para você ter uma carreira técnica de cientista, Felipe? Não, então, é o seguinte, na verdade o que ela falou não existe a carreira de cientista, mas a verdade é que existe.
No Brasil tem a carreira de pesquisador, que é do Ministério de Ciência e Tecnologia. E o Ministério de Ciência e Tecnologia, ele define as diretrizes para cada vaga que vai aparecer nova. Então, no caso do IPEM, que é onde eu trabalho, existe o pesquisador, que ele é voltado para a área de estudo de blindagem, né, de radiação. Existe o pesquisador que é voltado para a área de proteção radiológica. Existe o físico de reatores. Então, tudo depende da vaga que é criada, tá? Só que, como ela disse, isso não é exatamente regulamentado. Você precisa, no mínimo, ter um mestrado. E o Ministério de Ciência e Tecnologia decide lá, por exemplo, na minha área, geralmente o pré-requisito é mestrado em tecnologia nuclear. Mas isso é muito amplo, porque alguém que está fazendo, por exemplo, ele está estudando física nuclear. Geralmente as pessoas confundem a área que eu atuo com física nuclear, né? Eu não sou exatamente um físico nuclear. O que eu faço é usar os dados que os físicos nucleares obtêm e eu coloco eles na prática. Entendeu? E aí, quando surge uma vaga na minha área, aparece esse registro, né? Que tenha feito em tecnologia nuclear, mestrado ou doutorado em tecnologia nuclear. E um físico nuclear pode entrar na minha vaga, assim como eu posso entrar na vaga do físico nuclear, entendeu? Isso não é bem definido no Brasil. Isso não é bem regulamentado. Então, na verdade, você tem o mestrado ou o doutorado e pode atuar numa área que é muito mais ampla do que a que você estudou, entendeu? Então você está dizendo que as áreas de ciências, elas parece que pode existir uma pequena dúvida aí de o que vai ser considerado cada área exatamente, qual que seria o melhor especialista para certa área, né? Você pode acabar pegando vagas de pessoas que talvez sejam mais especializados e consigam fazer aquilo melhor, o que é uma coisa... Não, isso acontece, isso é um fato, acontece. Mas isso Eu aposto que na área de neurociência deve ter uns 10 cientistas contratados no Ministério de Ciência e Tecnologia para fazer isso. Mas talvez nem todos eles tenham se formado nessa área, entendeu?